Senta que o assunto é denso e é importante. Hoje a gente vai falar sobre o porquê você ora por alguém e essa pessoa não é curada. Quando você ora ali em nome de Jesus, tendo fé, colocando fé naquilo que você está pedindo, mas nada acontece. Você com certeza já fez essa pergunta, você já deve ter passado por isso, senão você não ia estar nesse vídeo. E eu vou te falar que eu também já passei por isso. Também já teve várias situações assim que eu fiquei indignada, eu fiquei assim pensando o que aconteceu aqui. Acho que a palavra certa nem é indignada, eu fiquei triste, eu fiquei pensativa, eu fiquei reflexiva e muitas pessoas podem ter a sua fé abalada, as pessoas podem duvidar da capacidade de Deus, na verdade elas podem duvidar se Deus se importa, e elas podem duvidar se Deus escuta a oração delas e podem estar aí até entrando numa espécie de tentação da fé mesmo, sabe? A pessoa pode acabar perdendo a fé dela ou sendo desestimulada a orar. Então, assim, não desejo isso para você. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque esse conhecimento precisa chegar para todo mundo. E eu nem quis fazer cortes de edição nesse vídeo, porque eu quero que seja assim como se fosse uma conversa mesmo, eu conversando aqui diretamente contigo. E assim, essa resposta não vai ser em 1 minuto, eu já vou avisando que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, porque a gente aqui vai trabalhar em cima da escritura, o que Deus fala a respeito disso, para você sair aqui baseado na palavra mesmo, não com achômetro, para que você possa saber, entender que Deus, ele se importa, que Deus é um Pai bondoso, que ele escuta sim a sua oração e existe um motivo, afinal, aliás, na verdade, vários motivos para uma pessoa não ser curada. E às vezes você está pensando aí, só porque Deus não se importa, só porque Deus não me ouve, mas não. Tira isso da sua cabeça, você vai assistir esse vídeo e assiste até o final, não pula, porque cada informação que eu vou dar aqui vai ser importante. Então, para começar, eu quero falar que eu não tenho nada contra a medicina, nada contra remédios. Inclusive, eu tomo remédios, acho que o remédio é uma forma de Deus abençoar a pessoa, como comida, como roupa, como amor, como todas as outras coisas que nos cercam, que são bênçãos do Senhor. E Ele mesmo fez os remédios, fez a medicina, Ele mesmo fez a cura através das plantas, e aí os remédios pegam muito ali a cura das próprias plantas para fazer os remédios, né? Então, assim, já é de Deus essa forma natural de ser curado. Lembra da árvore da vida? Então, a árvore da vida era uma planta medicinal. Então, Deus não tem nada contra a medicina. O que eu fazia antigamente, né? Que eu acho que talvez você possa até fazer aí, talvez você não está percebendo, eu queria colocar isso daqui como um a mais no vídeo, é que o que acontece muitas vezes, a gente quer buscar a cura somente no remédio. E aí depois o remédio não deu certo, você vai lá e corre para a cura sobrenatural, né? Então assim, só fazendo um parêntese nesse vídeo bem rapidinho, cuida para você não estar desacreditado do poder de Deus, porque assim, você pode entregar suas necessidades para Deus e colocar isso em oração. E aí, não deu certo, Deus não quis te curar de uma forma sobrenatural, você não entendeu por que isso aconteceu, aí vai pro remédio, sabe? Mas dê a chance primeiro a Deus, entrega primeiro para Deus e depois pro remédio. Mas aí eu fecho os parênteses e aí eu volto aqui pro tema do vídeo, que é por que isso acontece, né? A gente ora e a pessoa não é curada. Nossa, mas eu oro em nome de Jesus. A Bíblia fala, você tem que orar em nome de Jesus e Ele vai atender os seus pedidos para glorificar o nome dele, não fala? Então, mas por que eu estou orando em nome de Jesus e não acontece? Então a gente vai começar falando de uma coisa que talvez seja novidade para você, que nem todo mundo quer ser curado. Você sabia disso? Que nem todas as pessoas querem a cura. Tem pessoas que são dependentes emocionais da doença. Então elas precisam estar doentes para receber atenção. Ela precisa estar doente para que pessoas estejam cercando ela. Então, às vezes nem é consciente, é inconsciente, sabe? Muitas vezes essas coisas são inconscientes mesmo. E outra coisa, às vezes a pessoa está dependendo de um auxílio do governo, então ela não quer a cura, porque com aquela doença ali, ela pode ficar recebendo um valor e não trabalhar e não fazer mais nada, sabe? Então você tem que colocar na conta, e porque a pessoa precisa querer.
Você sabia que a pessoa precisa querer para ela ser curada? Porque senão Jesus não perguntaria para quem ele curava, né? Toda vez que ele ia curar alguém, ele perguntava: você quer? O que você quer? Sabe? Jesus sempre perguntava. E aí, para eu te provar isso, eu vou colocar aqui na palavra de Deus, eu vou te convidar, e se você tiver uma Bíblia, aí você pode ler junto comigo. Mas tem uma passagem de um homem que estava enfermo há muitos anos. E aí Jesus chega para ele e pergunta: você quer ficar curado? Mas assim, a gente pensa, mas não é óbvio, o cara tá lá há anos. A Bíblia fala 38 anos, gente, quase 40 anos, ele prostrado com essa doença. E Jesus pergunta: você quer ser curado? Por que Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado? Será que não era óbvio? Não, não era óbvio. Nem todo mundo que está doente quer ser curado. E olha só, está em João capítulo 5, do versículo 5 ao 6. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E vendo Jesus, este homem deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: quer ficar são? Você quer ser curado? Então, é impressionante, né? Às vezes a gente se frustra porque você orou por alguém, mas a pessoa não queria a cura. Então você tem que colocar isso na conta. Então esse aí é o primeiro motivo. E eu vou te falar, quase que todo o conteúdo desse vídeo eu vou estar aqui baseado no meu livro Evangelismo Prático do Dia a Dia, que é um marcador. Mas deve estar espelhado aí porque eu estou usando a câmera da selfie, mas esse livro aqui, ele te ensina isso aqui que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, dos motivos por que você ora e a pessoa não é curada. Inclusive, se você quiser a leitura completa desse livro, Evangelismo Prático do Dia a Dia, ele está disponível gratuitamente. O download da versão digital, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo e também tem na descrição do canal. Então, você pode ter esse conteúdo para você ler. Mas, continuando, então você entendeu aí que tem esse primeiro tipo de pessoa, né? Mas a gente tem um segundo tipo de pessoa que não é curada porque ela não tem fé. Você já deve ter escutado isso, né? Que para você ser curado você precisa ter fé. E é verdade, a pessoa que está recebendo a oração, ela precisa ter fé. A pessoa que faz a oração precisa ter fé também. Mas de alguma forma, seja quem recebe, seja quem faz, tem que ter fé de alguém. Porque às vezes a pessoa que você está orando ali, ela disse que tem fé, ela disse que acredita, mas no coração ela não acredita. Então, assim, não é pelo que a pessoa disse, é pelo que ela crê. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Você já deve ter ouvido esse versículo. Porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe, creia que ele tem poder. Então, existe uma lei no mundo sobrenatural que para você se comunicar com Deus, para você ter comunhão com Deus, para você receber Ele na sua vida, você precisa ter fé. Você já deve ter ouvido falar que para você ser salvo, você precisa ter fé em Jesus Cristo. Então não é assim, vamos supor, você tem um parente ali que ele ainda não aceitou Jesus na vida dele. Você sabe que ele precisa disso para ir para o céu, ele está perdido, ele está indo para o inferno. Se ele morreu hoje, ele vai para o inferno. E aí você fala: Senhor, salva ele. Mas assim, não adianta, o tanto que você queira, não vai adiantar na salvação dele se ele não quiser. Você vai poder orar e você deve orar para que Deus trabalhe na vida dele, para que todas as situações trabalhem na vida dele, mas se ele não tiver fé, ele não vai ser salvo. E a mesma coisa acontece com tudo na vida com Deus, tudo. Tudo que você vai fazer é com fé, crendo. Inclusive, Jesus, ele vai na cidade natal dele, Nazaré, e ele vai lá falar com as pessoas e lá não acontece cura, porque até acontece algumas poucas curas, porque as pessoas lá não tinham fé. E ele ficou assim admirado da falta de fé das pessoas. E se o Jesus, ele orou, ele curou as pessoas, ele foi lá e isso não aconteceu porque elas não tinham fé, então é porque isso pode acontecer com a gente, porque Jesus, ele é o nosso exemplo. Jesus é o nosso alvo, ele é o perfeito, né? E Jesus, ele esperava a fé das pessoas. Isso que eu falei para você, tá aqui, ó.
Está escrito em Marcos capítulo 6, do versículo 5 ao 6. Fala essa história que eu tô contando para você. Fala assim, não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Tá falando de Jesus, que ele não podia, não é que ele não queria, ele não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Mas ele não é Deus? Deus não pode tudo? Pode, gente, Deus pode tudo. Mas Deus, ele estabelece pela vontade dele que para você receber cura, você precisa ter fé. Então não se trata de se ele tem poder ou não, se trata se você tem o critério para receber essa bênção dele ou não, entendeu? Você precisa ter fé. E aí falou assim, somente curou alguns poucos enfermos impondo-lhes a mão e estava admirado da incredulidade deles. Gente, isso aqui está na Bíblia, na palavra de Deus, estava admirado, né? Jesus ficou admirado com a incredulidade e não conseguiu fazer as curas, somente algumas, ele não conseguiu fazer as obras maravilhosas. E isso é o segundo ponto que você tem que lembrar, que nem todo mundo, porque você cura, que você ora, acredita, no caso, né? Nem todo mundo tem fé, por mais que a pessoa diga que tem fé. Mas aí você tem que cuidar para você não se tornar um expert em fé das pessoas, né? Um expert em saber se a pessoa tem fé ou não. Isso aí é ela e Deus. Você vai perguntar para todo mundo, você tem fé? A pessoa vai falar sim, ok, então vamos fazer aqui a oração. E ok, se ela não for curada, ainda assim, existem outras situações que fazem uma pessoa não ser curada. Pode ser que ela tenha fé em ser curada, mas ainda assim não seja curada. E aí, agora eu embolei tudo, né? Não, Fabiane, agora tu embolou tudo, porque eu achei que eu tava entendendo, agora eu não tô mais entendendo de novo. Você não falou que tinha que ter fé? Então, se a pessoa tem fé, como é que ela não é curada? Você não falou que alguém tem que ter fé? Eu tô tendo fé, a pessoa tá tendo fé e a cura não aconteceu. E aí a gente vai para o terceiro ponto. E eu vou seguir aqui a minha listinha que está aqui no livro Evangelismo Prático. Gente, esse aqui é um canudinho que eu coloquei só para ter de marca-página mesmo, né? E a gente vai falar aqui sobre a vida em pecado. A vida em pecado também é uma coisa que pode te impossibilitar de ser curado. Tive que dar um pause aqui para abrir aqui rapidão na Bíblia o versículo. Então, a gente vai ver essa informação lá em Tiago, capítulo 5. Lá, vamos começar a ler do versículo 14 em diante, que você vai ter uma revelação bombástica aqui sobre pecado. Porque o pecado, quando ele está encoberto, você não bota ele para fora, você não confessa ele se torna uma prisão dentro de você. E é uma prisão que te impede de ser curado também. E é isso que a Bíblia fala. Eu vou ler aqui bem devagar e a gente vai fazer uma leitura expositiva sobre o que está escrito. Está alguém entre vós doente? Que chame os anciãos da igreja, né? Vamos botar aqui na linguagem de hoje. Chama o pastor da igreja, chama o presbítero, chama alguém da liderança da intercessão, alguém que é um intercessor da igreja, mas chama alguém que é um crente de verdade, que é atuante, que tem fé. Mas chame os anciãos da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome de Jesus. Então aqui, ó, eles tinham essa prática, e quem está falando aqui é o Paulo, está falando aqui no livro de Tiago. Não, desculpa, é o Tiago, né? E aí ele está falando, está alguém entre vós doente, chama os anciãos. Então ele está falando uma prática aqui da igreja. Inclusive uma coisa para a gente pensar, será que a gente está fazendo desse jeito hoje? Então ele chama o pastor da igreja, a gente sabe, chama o pastor aqui, né? A gente tem essa prática assim de chamar o pastor. E orem sobre ele ungindo com óleo. Então nem toda pessoa unge com óleo, né? Mas a gente, enfim, aqui não é o tema do vídeo, mas eu queria colocar essa curiosidade aqui, que a igreja primitiva fazia assim, é o que Tiago está descrevendo aqui, né? E a oração da fé salvará o doente. Olha aqui, ó, fé, né? Então a gente precisa da fé. Mas olha o que acontece, o Senhor o levantará, e se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aí de repente entrou aqui uma informação nova, se ele tiver cometido pecados, seriam perdoados. Então você pode entender aqui
que a pessoa tinha um pecado, mas aí ela recebeu a oração da fé, então ela nem precisou confessar o pecado dela, ela já foi perdoada ali. Será que é isso? A gente tem que continuar lendo para saber o complemento disso, porque não é isso. Olha o complemento. Confessai, versículo 16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros. Aqui a gente vê a informação completa. Ele não está dizendo que é só para você orar e aí o pecado será perdoado. Ele está falando para você confessar. O pecado encoberto não vai te ajudar. O pecado encoberto vai impossibilitar a sua cura. E aí ele fala, a oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. E quando é que a gente quer? Quando que a gente é justo? Responde aí, você sabe? A gente é justo quando a gente recebe o sangue de Jesus, a gente confessa os nossos pecados e a gente é purificado por Jesus Cristo. É assim que a gente é justificado, é por Jesus. É você confessando o pecado, é você confessando Jesus sobre a sua vida, sobre os seus pecados. Não é isso? Ele recebe os seus pecados e ele leva lá na cruz e ele mata eles lá na cruz. Então é assim, a oração da fé do justo. Você precisa confessar os seus pecados. Você não pode ter pecado encoberto, né? E aí você fala, tá, Fábio, mas tem aquelas pessoas que, vão ali tipo, não tem nada com Deus, não tem uma vida de santidade, recebe uma oração e é curado. E aí eu quero que você lembre que Deus, ele faz as coisas para alcançar os perdidos. E muitas vezes uma pessoa, ela é curada através de uma oração e ela não vive uma vida com Deus, ela tem ali uma oportunidade grandiosa de entregar a vida para Jesus. É uma oportunidade de salvação. Então você tem que ver que você não pode botar Deus numa caixinha e dizer, ele tem que funcionar assim, assim, assado, porque assim, papapá. Não, Deus, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser desfazer as leis e fazer as leis tudo de novo, de outra forma, ele faz. Ele faz tudo do jeito que ele quiser. A gente não tem o direito, a gente não tem que querer entender tudo que Deus faz. Porque tudo que hoje, deixa eu voltar um pouco isso aqui. Hoje, na nossa sociedade, a gente tem um ídolo que é o conhecimento. A gente precisa saber de tudo. A gente precisa de explicações para tudo. Eu só faço isso aqui se eu entender. Se eu não entender, eu não faço. Não é isso? E até para as crianças hoje tem que ser assim, você vai dar uma ordem para a criança e você tem que explicar para ela tudo que vai acontecer para que ela possa ter facilidade de te obedecer. A gente não já escutou isso? Então a gente está perdendo a noção de obediência leal. Você não precisa entender tudo e você não vai entender tudo. Eu vou te falar uma coisa, eu vou te explicar aqui muita coisa importante hoje, mas eu vou te falar, você não vai entender tudo, porque Deus é insondável. Deus sonda os nossos corações, nós somos sondáveis, mas Deus é insondável. Ninguém sonda, ninguém consegue entender Deus. Você lembra desse diálogo de Jó com Deus? E Jó perguntando para Deus, Jó, você estava comigo quando eu fiz as estrelas? Você estava comigo quando eu fundei o mundo? Jó, tu não tem noção de como é que eu sou. Você não tem noção de nada. Deus, não tem como você explicar Deus. Mas a gente consegue compreender através da Bíblia alguns padrões de Deus. Porque Deus tem um padrão sim. Mas às vezes ele faz as coisas de outras formas diferentes, mas no geral ele tem um padrão. Deus é bom, Deus é misericordioso, o padrão dele é te dar chances para que você se aproxime dele. Ele tem esse padrão, porque afinal de contas, se ele desistisse da gente toda vez que a gente errasse, eu nem estaria fazendo esse vídeo. Eu estaria talvez queimada no lago do inferno, provavelmente. Então Deus, ele é misericordioso. Esse é um padrão de Deus. E a gente está vendo aqui um padrão de Deus, que é confessar os pecados. E isso aqui, gente, você está vendo que esse ambiente que Tiago está falando aqui é um ambiente ali deles, é um ambiente de igreja. Então a gente está falando aqui do santo, do Filho de Deus,
O santo que eu digo é a pessoa separada. Então, se você está escutando esse vídeo e você não entende o que significa essa definição de santo, não é o santo da Igreja Católica. É o santo de uma pessoa separada para Deus, que que não compartilha de Deus e do pecado. Ela é de Deus. Então, a pessoa, o Filho de Deus, ele não pode andar em pecado. Deus não permite isso. É errado. Ele acha isso ridículo. Ele acha isso inadmissível. Então, se você estiver em pecado, ele vai permitir a doença na sua vida até você confessar o seu pecado. Então, isso não tem a ver com Deus, Deus quer que eu esteja doente. Não, Deus não quer que você esteja doente, mas ele vai permitir, porque você precisa ser disciplinado até você encontrar o caminho reto e você se botar no caminho reto de novo. Entende que Deus é Pai e Ele disciplina? Então, a gente precisa entender que Deus não é mau. Mas muitas coisas que acontecem na nossa vida, de ruim até doenças, são uma forma de Deus convencer a gente a voltar para o caminho certo. Que nem tudo é o diabo. Às vezes é um trabalho de Deus na sua vida. Então, assim, você tem que ter cuidado para falar, mas Deus, Ele quer, Deus quer que a pessoa esteja doente. Não é que Deus quer, assim, Deus permite. Deus não quer que um filho dele fique doente, Deus não quer que um filho dele morra, Deus não quer que um filho dele viva na amargura, no sofrimento, mas Deus permite algumas situações. E aí, assim, eu falei sobre a questão da morte, né? Também tem um outro assunto para outro vídeo, né? Porque, assim, tem crianças que morrem cedo, tem pessoas que morrem inexplicavelmente. E aí, foi porque Deus quis, então a gente vai... Esse é tema para outro vídeo, tá? Mas você pode confiar na bondade de Deus. Você pode confiar que Deus está no controle de tudo. E agora a gente pode ir para o nosso próximo passo, que eu acho que a gente falou de 2 até agora, né? A pessoa, ela não quer ser curada, a pessoa não tem fé para ser curada. Não, falamos de 3. A pessoa, ela está em pecado. E agora a gente vai para o 4, que está aqui no meu livro, Evangelismo Prático do Dia a Dia, descuidos constantes com o corpo físico. É isso aí. Olha o que acontece. Às vezes você quer uma cura que você não merece. Tipo, às vezes a pessoa que está recebendo a oração, eu vou falar do ponto de vista de você está orando por alguém, né? Então você está orando por alguém que é uma pessoa que não cuida do corpo. É uma pessoa que ela está relaxada, ela vive usando drogas, ela vive bebendo, ela nunca faz exercício, ela vive uma vida de sedentarismo, faz mal para o corpo, obesidade, ou às vezes, enfim, várias situações ali que ela não cuida do corpo dela. Não dorme, só trabalha, não tem nenhum momento de descanso. E aí adianta essa pessoa ser curada e continuar nesse ritmo de vida? Não. Deus não quer que a gente destrua o templo do Espírito Santo, porque Deus, ele mora dentro de nós, nós somos templo dele. E a gente precisa saber cuidar desse templo. A gente precisa cuidar. E quando você não cuida, você está fazendo mal para si mesmo. Não é uma cura miraculosa que vai resolver esse problema. Isso não é justo. Você precisa cuidar desse templo. Então, eu nem quero me alongar muito nisso, porque isso é tão óbvio, sabe? Só que às vezes você tá orando para alguém e você, tipo, a pessoa tem fé, a pessoa não tá com nenhum problema de pecado, a pessoa quer a cura, mas ela não é curada. Aí você fica, mas por que aconteceu isso? Mas aí o abençoado não cuida do corpo dele. Ele trabalha dia após dia, trabalha de 7 em 7 dias, com 4 horas de sono, 5 horas no máximo de sono e não tem descanso. Você sabia que descanso é o mandamento do Senhor? Está nos 10 mandamentos. Você precisa descansar. E quando você não descansa, você está em pecado. Inclusive, quando Deus estabelece Israel, ele diz, ó, vocês precisam descansar. Se eles não descansassem, eles estariam em pecado grave. Era pecado de morte. Você precisa descansar, esse é o mandamento do Senhor. E aí, quando você não descansa, você está em pecado. Então, inclusive, se você está escutando esse vídeo aí, você não tem tempo para descanso, você está em pecado.
E Deus não se agrada disso, é um pecado seríssimo. Não é um pecado qualquer. Você não está cuidando do templo do Espírito Santo. Lembra que Jesus falou que nós não fomos feitos para o sábado. E o sábado é o descanso. É a representação do descanso. Eu prefiro explicar que você trabalha 6 dias, no 7º dia você descansa. Eu não sou adventista do 7º dia, mas eu sou obediente à palavra de Deus de que a pessoa precisa descansar. No 7º dia ela precisa descansar. Seu 7º dia é o domingo, descanse no domingo, mas descanse. Seu 7º dia é o sábado, descanse no sábado. Ah, Fábio, eu acredito que é só no sábado. O tema do vídeo não é esse. Se você quiser fazer isso para Deus, ok. Deus abençoe. Mas você precisa descansar, independente do dia, e tem que ter um dia de descanso. E aí você não faz isso. Aí você fica doente. Aí você quer que uma pessoa ore e você seja curado miraculosamente. E aí Deus não vai te curar. Porque você não está merecendo a sua cura. Você está desmerecendo o seu corpo, tratando ele de qualquer jeito. E enquanto você não ajeitar isso, não vai ter cura. E às vezes só o fato de você ajeitar isso, você já vai ser curado. De uma forma miraculosa. E que vai ser natural também. Porque muita coisa é causada por causa do estresse, é causada por causa da falta de descanso. Então, pensa nisso. Quando você for orar por alguém, pergunta para a pessoa, você está cuidando bem do seu corpo? Você tem uma vida saudável? Você, sabe? Pesquisa isso, porque às vezes pode ser isso, sabe? Então, assim, é uma coisa que você deve levar em consideração. E a gente vai para o nosso 5º ponto, que é falta de perdão. Falta de perdão. Pausei para abrir aqui a Bíblia rapidamente. Gente, falta de perdão é seríssimo. A pessoa que não perdoa, ela não consegue ser curada. E olha só, não é só questão de doença, tá? É questão, assim, várias coisas na vida dela. É tormento, é todo tipo de angústia, todo tipo de causa, é aquela família que você não consegue ter paz, é todo tipo de problema mental, problema social, problema emocional. Verifica, porque tem grande chance de ser falta de perdão, a amargura no coração da pessoa. E eu quero firmar isso bem firmadinho na palavra de Deus, tá aqui aberto já, para que você possa entender que às vezes você está orando por alguém, a pessoa tem fé, a pessoa quer, a pessoa está desejando aquilo, ela cuida do corpo dela, ela tem uma vida saudável, ela é até professora de personal trainer, é uma pessoa que trabalha na academia, mas está cheia de amargura no coração, não pode ser curada, porque é uma lei do mundo espiritual que Deus estabeleceu. Então, Mateus, livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 14 e 15, fala assim: porque se perdoarem os homens as suas transgressões, porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai vos perdoará. Também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, o que está querendo dizer aqui? Deus vai te perdoar se você perdoar. Se você perdoar as pessoas que te fizeram mal. E continua, mas se não perdoardes, no 15, se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Você lembra da oração do Pai Nosso, que Jesus fala assim: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Essa oração é seríssima. Você tem noção do que você está pedindo? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos ofende. Como é que você perdoa quem te ofende? É aquele tipo de perdão assim, ó, eu te perdoo, mas nunca mais olha na minha cara. É esse tipo de perdão? Imagina Deus falando assim: eu te perdoo, mas nunca mais olha na minha cara. Quando você faz a oração do Pai Nosso, é isso que você está pedindo. Senhor, me perdoa do jeito que eu perdoo as pessoas. E, gente, isso é tão forte que, assim, eu sinto temor de falar isso. Porque, assim, Deus me livre estar nessa situação. Eu já tive dificuldade em perdoar. E foi uma das coisas, assim, que eu procurei aprender rápido.
foi a liberar perdão. Porque se tem uma coisa que traz problema para a tua vida e doença, é você não perdoar. E a gente está cheio de pessoa amargurada. Você deve reparar que tem muita gente amargurada por aí. E toma cuidado, que se tu tiver amargurado também, já vai tratar de pedir perdão para Deus, se livrar dessa amargura, porque isso causa problema na vida. Não é só doença não, tá? Pode ser que não seja doença, mas é outras coisas. Vários tipos de problema de ordem até social, familiar. Você vai ter algum tipo de problema se você não liberar perdão. E Jesus fala em uma parábola que tinha um rei, que ele tinha muitas pessoas devendo ele, e aí ele fala assim, olha, eu quero colocar essas dívidas todas certinhas, chama lá os meus devedores que eu quero acertar isso com eles. Aí chega um cara que devia muito para ele, e ele fala, olha, o rei fala, você vai me pagar agora, eu quero que você me pague, porque eu quero acertar minhas contas. E o cara fala, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro, eu não sei como é que eu vou te pagar, me dá um tempo. E ele fala, olha, eu preciso desse dinheiro e vamos vender a tua família então, vende a tua mulher, a tua filha como escrava e me paga. E aí o cara se ajoelha, se humilha diante do rei e o rei se compadece dele. E fala assim, não, então vai, fica com a tua mulher, tua esposa, tu não me deve mais nada, você tá livre. E aí o cara sai. Quando ele sai lá do palácio do rei, ele encontra outro cara que devia a ele menos do que ele devia para o rei. E aí ele cobra o cara o dinheiro. E fala assim, ó, me deve que tu paga. E o homem fala, mas olha, eu não tenho dinheiro, me dá um tempo que eu vou te pagar. E ele não aceita e bota o cara, e prende o cara, né? Bota o cara na cadeia. E aí o rei fica sabendo. Ele pensa, é o quê? Ele fez isso. Aí ele manda chamar esse homem e fala, olha, você foi perdoado de uma dívida enorme e não teve a capacidade de perdoar outra pessoa que tinha uma dívida menor, então você vai ser entregue aos atormentadores até você pagar a sua dívida. E aí Jesus termina essa parábola falando, a mesma coisa nosso Pai fará contigo se você não liberar perdão. Isso é seríssimo. Jesus ensinou isso pra gente. Que você tem uma dívida que Deus te perdoou, que ela não tinha preço. E essa dívida foi paga na cruz com o sangue de Jesus. Por causa dessa dívida, você pode ir para o céu, porque Jesus pagou a conta para você. Mas você não tem a capacidade de liberar perdão para outra pessoa. Ou quando libera é assim, ó, com dificuldade. Não é certo. Segundo Deus, você vai colher consequências se você não liberar perdão, segundo Jesus. E o que Jesus fala é a verdade. Agora, pensa, bota isso na balança. Quando você estiver orando por alguém e a pessoa não for curada, investiga se essa pessoa tem algum problema de amargura no coração. Porque o versículo que a gente leu ainda há pouco fala justamente sobre você confessar pecados. E a amargura é um pecado. Lembra que a gente falou em Tiago? Se confessares os seus pecados uns aos outros, vocês serão curados. Então você precisa falar para essa pessoa, olha, existe um problema. Quando a gente guarda alguma amargura no coração, isso traz problemas para a nossa vida. Eu preciso que você investigue se você tem alguma amargura no seu coração, porque pode ser que isso esteja impedindo a sua cura. Eu não quero dizer que você é uma pessoa amargurada, que você é uma pessoa que está em pecado. Eu só estou querendo te ajudar para a gente conseguir essa cura, porque eu quero muito te ver curado. Eu quero muito, eu desejo muito isso. E como a palavra fala que uma das formas que prende a pessoa na doença é a falta de perdão, é a amargura, é não confessar um pecado, você precisa pensar nessa possibilidade, porque se isso estiver acontecendo com você, tá te prendendo nessa doença. Então, assim, não se ofenda. Eu tô tentando fazer isso por amor a você. E se não for o caso, tudo bem. A gente vai continuar confiando em Deus e orando. Você entende que você precisa levar isso para a pessoa. Se você ama essa pessoa, você precisa levar isso para ela como uma forma dela saber que talvez ela não está sendo curada por causa disso. Não como uma opressão. Você entende isso? Não é para você oprimir ninguém. É para você ajudar em amor. E não é para você ficar julgando ninguém. É para você informar. E aí a pessoa com Deus. É Deus e a pessoa, né?
Então, quando você orar e a cura não acontecer, não perca a tua fé em Deus. Não fique pensando que Deus não escutou sua oração. Porque eu achei que era só orar em nome de Jesus. E aí eu orei com tanta fé e nada aconteceu. Deus não me acompanha nas minhas orações, Ele larga a minha mão. Não, 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 não. Não, Deus não larga a sua mão. Existem leis no mundo espiritual que você não conhece. E aí você está trabalhando numa coisa que você não conhece, uma lei. A lei que rege aquela coisa. Imagina você entra numa empresa. Vamos supor que você entrou num trabalho novo e você vai trabalhar lá, mas você não sabe como é que funciona o andamento das coisas. Você não sabe que para você emitir um documento você tem que ir no setor tal, no setor certo, você tem que usar a máquina certa, que você tem que redigir da forma como um juiz ou outra pessoa vai aceitar, que não é de qualquer jeito. Então, existem leis no lugar, é a forma como as coisas funcionam. E Deus, Ele estabelece as leis no reino dele. Então, isso que eu estou explicando para vocês são leis espirituais. Então, você não vai fazer de qualquer jeito. Eu quero orar, eu quero que a pessoa seja curada e vai ser assim. Não, nem sempre é assim, porque você precisa entender que existem leis e você vai trabalhar de acordo com as leis que foi Deus que estabeleceu. Agora a gente vai para o próximo ponto, que é tomar a Santa Ceia indignamente. Olha, quando eu descobri isso, eu fiquei chocada, porque eu nunca tinha parado para pensar que tomar a Santa Ceia podia levar uma pessoa a ficar doente e morrer. Você sabia disso? Que a Santa Ceia é seríssima. Você tem que fazer ela do jeito certo. Você tem que fazer ela sabendo que você entregou mesmo a sua vida para Jesus. Que que isso foi real para você. Você não pode fazer assim, eu cheguei lá, eu nem entendo direito isso. Eu não sei se eu acredito muito em Jesus, mas eu não queria ficar aqui só eu não tomando a Santa Ceia. Então eu vou aqui tomar a Santa Ceia com esse povo aqui para eu não ficar de fora. Você está fazendo isso, se você faz isso, você está trazendo doenças para a sua vida. Outra coisa que você pode fazer é estar lá na Santa Ceia. Isso aconteceu ali. Hoje eu acredito que isso não acontece mais tanto, porque a gente hoje tem a divisão bem certinha dos pães na igreja, então todo mundo recebe já o teu pedaço de pão e o teu suco e aquilo, né? Mas naquela época lá que a Bíblia foi escrita, as pessoas estavam chegando no lugar, comendo tudo muito rápido e não deixava para os outros comerem. E aí quando eles iam fazer a ceia, não tinha para todo mundo, porque tinha os glutões, os gulosos que chegavam lá e comia tudo. E aí existe essa advertência: você vai comer a Santa Ceia, coma com respeito, coma dignamente, coma sabendo que você tem o seu irmão também, que você precisa saber que ele também precisa. E você precisa discernir o corpo, porque tem muita gente que está adoecendo e morrendo porque come sem discernir o corpo de Cristo. O que significa isso? Sem pensar no próximo, e aí a gente leva para questões hoje, que é você come aquela Santa Ceia amargurado, você não pensa no próximo. Lá naquela época que a Bíblia foi escrita, a questão era você não espera o próximo, era a glutonaria, você comer demais, você ser guloso. Mas hoje as nossas questões são o nosso coração, a nossa amargura, e a gente volta para a amargura de novo. Você vai tomar a Santa Ceia não discernindo o corpo de Cristo, não sabendo que você faz parte de um corpo. E nesse corpo você precisa perdoar, você precisa amar, você precisa entender que todo mundo tem valor, que você não é melhor que ninguém, que Deus, Ele pagou os pecados na cruz por você, então você entregou sua vida para Jesus. Então isso não é de qualquer jeito. Peguei a Bíblia aqui para a gente ler. Está em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 27 ao 30, fala assim: portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então a gente tem que se examinar, ou seja, saber se a gente está com essas pendências aí de comportamento, de rebeldia, né? De comportamento no nosso coração.
Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo de Cristo, que foi essa explicação que eu dei. Ele bebe e come para sua condenação. No versículo 30, por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. E aqui o dormem estão mortos. Então, o que você entende aqui, né, com essa leitura? Que muitas pessoas morrem, estão doentes, chegam a morrer, porque comem a Santa Ceia indignamente. E comem a Santa Ceia, com toda essa explicação que eu dei, sem discernir o corpo de Cristo, sem discernir a igreja e sem discernir o que Jesus fez por você. E aí tá, Fabi, e se eu fiz isso e agora? O que eu faço? Pede perdão para Deus, confessa seu pecado. A gente volta lá em Tiago, se vocês confessarem seus pecados uns aos outros, Deus te perdoa, porque a oração do justo tem muito poder. Então você precisa confessar. Olha, escolha alguém. Primeiro fala com Deus, mas depois fala com alguns irmãos em Cristo que você sabe que te amam. E não necessariamente só quem te ama, né? Às vezes você falhou com alguém, tem alguém aí com raiva de você e você precisa confessar o seu pecado, mesmo que a pessoa não te ame. E dizer, olha, eu falhei com você, eu tomei a Santa Ceia e não estava com o coração certo, eu estava cheio de amargura. E eu quero consertar isso. Quero pedir perdão, eu quero ser perdoado e eu quero deixar essa mágoa no mar do esquecimento. Então, se você fizer isso, o Senhor te perdoa, que a palavra dele fala que ele perdoa aquele que se achega com ele, a ele com humildade, reconhecendo, confessando seus pecados. E aí a gente vai para o próximo ponto, que está aqui. Vamos pegar de novo aqui o nosso manual, para a gente não se perder. E o ponto 7 é propósito de Deus para uma causa específica. Então, às vezes você está orando e não está conseguindo o resultado de uma cura miraculosa, porque tem um propósito de Deus específico. A gente lembra da história de Jó, que Jó teve todos aqueles problemas de saúde, teve aqueles problemas com filhos, os filhos dele morreram, ele perdeu tudo e tinha um propósito que, humanamente falando, era impossível saber. Só Deus sabia, só Deus e os anjos sabiam, mas Jó não sabia. Ninguém sabia, nem os amigos de Jó sabiam. Então, a gente precisa levar em consideração que tem os propósitos de Deus. Mas aí, sabe o que acontece hoje? Hoje, as pessoas, ou elas não acreditam que nenhuma doença tenha causa sobrenatural, ou seja, elas acham que tudo é natural, que tudo acontece porque as coisas têm que acontecer. Mas tem outras pessoas que elas acham, como é que eu vou explicar isso, né? Tem no caso de Jó ali, deixa eu pegar a passagem, abrir aqui. No caso Jó, era um caso específico de Deus. E aí as pessoas acham que quando elas ficam doentes sempre tem esse outro extremo, que é sempre um propósito de Deus. Não pode ser pecado, não pode ser porque eu não estou cuidando do corpo, não pode ser porque eu estou com amargura no coração. Com certeza é um propósito de Deus. E aí você não leva em consideração que talvez você tenha aí alguma participação nisso. E a gente está vendo aqui que são muitas participações, né? A gente já falou de 7 coisas, e dessas 7 coisas que a gente falou, 6 são participação da pessoa. São totalmente responsabilidade da pessoa que está doente. Então é uma mudança dela, ela tem que mudar, às vezes fisicamente, às vezes espiritualmente. Mas assim, as pessoas elas sempre querem levar que é só o propósito de Deus, ou é só o natural, ou é só o propósito de Deus, né? Então, esse é mais no ambiente de igreja, já no ambiente dos filhos de Deus, e existe a gente dá até para falar que é um orgulho, né? Você acha que você é bom, é tão bom, que você não pode estar em pecado, que você não pode errar, e aquela doença ser uma consequência das suas escolhas, das coisas que você decidiu, das coisas que você acredita, dos seus pecados.
Mas a gente tem que levar em consideração, sim, que pode ser um propósito de Deus inexplicável, e tem situações que são isso mesmo. A gente tem exemplificado aí na Bíblia, como a história de Jó. Então, assim, você já orou, você já confessou o seu pecado, no caso, a pessoa que está recebendo a oração, acertou a vida com Deus, está tudo certo. Ela não está fazendo nada demais, não está fazendo nada de errado, mas ainda assim ela não é curada. Você precisa confiar em Deus. Essa pessoa precisa confiar em Deus. Que Deus tem um propósito e Deus está cuidando dela. Ainda que ela não entenda. Porque lá na frente, Deus te explica. Deus te dá o consolo. E às vezes pode ser que não seja aqui na terra. Às vezes pode ser no céu. E lembra que eu falei lá no início? A gente quer que Deus dê explicações. Só que quando você é servo, o servo, ele não exige nada do seu senhor. E a gente precisa resgatar essa identidade de servo, que o cristão está perdendo. Mas o verdadeiro cristão não vai perder. O verdadeiro cristão, ele sabe o seu lugar. E o seu lugar é de servo. E o servo, ele não exige que o seu senhor sempre dê explicações de tudo. Senão Deus deixa de ser Deus. Se ele tiver que ser, sempre está te explicando tudo. Aí você se torna um Deus. E a gente precisa confiar na bondade de Deus, confiar que Ele cuida, confiar que Ele está olhando, que Ele está te protegendo e que Ele está observando e escutando a sua oração. Então, se é o caso de você estar orando por alguém, que a vida da pessoa está toda certa e ela ainda assim, ela não está sendo curada, encoraje essa pessoa a continuar confiando em Deus, a continuar tendo fé em Deus. E não deixe de orar, porque a nossa obrigação é orar. E Deus é quem decide se Ele vai curar ou não. Mas no geral, Deus quer... No geral não, Deus quer sempre que você ore. Deus quer sempre que você se coloque em oração pelo seu irmão. Que você vê uma pessoa doente, você ore por ela. Não fica pensando, mas talvez essa pessoa está em pecado. Talvez essa pessoa... Às vezes você já sabe que a pessoa está em pecado. Às vezes tem até isso, você vê a pessoa ali vivendo uma vida errada, e aí você pensa, mas essa pessoa está em pecado, ela não vai ser curada. Mas você tem que orar igual. A tua obrigação é orar. Deixa Deus julgar se Ele vai curar ou não. Porque você não é Deus. Você não pode fazer esse papel de dizer se a pessoa merece uma oração ou não. E quando você deixa de fazer uma oração por alguém, você está deixando de abençoar a pessoa com a possibilidade de uma cura, mesmo que nada aconteça. E às vezes, por assim, algumas vezes você orou e nada aconteceu, aí às vezes você fica com vergonha de orar, porque eu vou orar e nada vai acontecer de novo. E isso daí você tem que tratar o orgulho do seu coração. Porque no final, você está sendo orgulhoso. Isso, talvez assim, para você não está fazendo sentido agora, mas eu vou te explicar o porquê. A gente não quer passar como é que eu vou falar isso? A gente não quer passar a imagem, é essa palavra, a gente não quer passar a imagem de ser uma pessoa que fala e não acontece, que não funciona. A gente quer colocar ali a nossa imagem ali em cima, né? Como é que eu vou orar para uma pessoa, ela não vai ser curada? O que ela vai pensar de mim? E aí você pode acabar não orando, pensando no teu ego. Não pode ser assim. Você tem que continuar orando, porque quem decide é Deus. E às vezes, infelizmente, você teve ali uma coleção de pessoas que estavam com amargura, não estavam cuidando do corpo, estavam cheios de pecado, e foi o caso que Deus não quis curar, porque a pessoa está no processo dela. Mas ainda assim você vai ter que curar. Porque Deus falou, ide, pregai o evangelho a toda criatura, expulsai os demônios e curai os enfermos. Você precisa orar para que a pessoa seja curada. O poder vem de Deus, mas Ele te usa como instrumento. E esse vídeo te ajudou? Esclareceu as suas dúvidas? Eu espero que sim, e eu quero deixar aqui para você, novamente, o recado que você precisa baixar esse livro aqui. Esse livro é Evangelismo Prático do Dia a Dia, está disponível a versão digital 100% gratuita para você aprender a evangelizar. E eu falo sobre essa questão aqui nesse livro, sobre como você evangelizar orando por cura.
Porque a cura sobrenatural ela ainda acontece porque Jesus ainda cura. Por mais que tenha pessoas que possam estar desacreditadas nisso, por estarem afastadas talvez desse fogo, vamos falar assim, né? Mas desse fogo que vem de Deus, o fogo do Espírito Santo, que é o poder para a gente fazer a obra de Deus. Mas existe a cura de Deus, ainda funciona, ainda existe, sempre existiu, sempre foi real, mas Ele espera que tenha as pessoas ousadas, que orem. E é você que está aí assistindo esse vídeo, você é a pessoa ousada, que ora pelos outros. Deus quer que você continue fazendo isso, porque muitas pessoas serão alcançadas através de uma ousadia. Deus vai te usar para que você seja alcançado. E se você quer para que essa pessoa seja alcançada, e para que, se você quiser o livro físico, tem a versão física, só que aí ela tem um custo, né? Porque, enfim, para fazer essas coisas aqui tem custo. E a gráfica, né, ela exige isso também. A gente não consegue fazer de graça, infelizmente, porque eu queria dar assim presente para todo mundo. Mas tem o custo do livro físico, tem o site, eu vou deixar aqui também, caso você queira comprar, vai chegar na sua casa pelos correios, na Wiclap ou na Amazon. Está disponível a versão física para você comprar. Vou pedir para você deixar o seu like, que ajuda o canal a crescer, ajuda a ser difundida esse conhecimento para mais pessoas e todo mundo precisa saber disso. E se você compartilha esse canal e esse vídeo, chega mais longe também. Aí você vai me ajudar e eu te ajudo, você me ajuda. Então, um grande abraço e até a próxima.